Sou Bianca Barros Parron Fernandes e esse é meu trabalho do CEMIT. O tema é validação da escala Maternal Postnatal Attachment Scale para uso na população brasileira. A relação entre os pais e os filhos é fundamental para o desenvolvimento infantil nos âmbitos biológico, cognitivo, social e emocional, sendo importante que haja um bom vínculo entre o cuidador e a criança, desde o seu nascimento. O apego materno é basicamente o laço emocional dessa mãe pelo seu filho. E um apego inadequado é um fator de risco para transtornos psiquiátricos em todas as etapas da vida. Várias escalas foram desenvolvidas para medir o apego, como a Postpartum Bonding Questionnaire, Mother-to-Infant Bonding Scale, Maternal Attachment Inventory e a MPAS, embora a maioria não foi validada para a população brasileira. A MPAS tem 3 domínios de apego: ausência de hostilidade, qualidade de apego e prazer na interação. Ela já foi adaptada para diversos países, mas não tem versão para a população brasileira. Então, o objetivo geral é realizar a análise da validade de construto e da validade de critério dessa versão adaptada da MPAS para a cultura brasileira. E os objetivos específicos: descrever o perfil sociodemográfico das puérperas, caracterizar a MPAS e a escala de depressão pós-parto de Edimburgo, avaliar a validade de critério da versão traduzida, e a partir da validação concorrente com a escala de depressão pós-parto de Edimburgo para a população brasileira, e avaliar a validade de construto. É um estudo de tradução e adaptação transcultural, foi aprovado pelo Comitê de Ética, e as etapas preliminares foram a tradução e adaptação transcultural do instrumento, segundo a metodologia internacional, e um pré-teste com 30 puérperas, que demonstrou a consistência interna. A amostra estimada seria de 200 mulheres, com um período de até 12 meses completo do pós-parto, e a validade de critério seria feita a partir da validação concorrente, a partir da análise de correlação do score obtido na MPAS e na EPDS, e a validade de construto seria medida a partir da análise fatorial e da análise exploratória. E nós adequamos o tamanho amostral e a viabilidade do modelo com o KMO e o teste de efericidade de Bartlett. As cargas fatoriais foram medidas nos diferentes domínios do questionário. E, por fim, a análise confirmatória, se viável, deveria apresentar os 3 indicadores. Os resultados: a gente fez uma amostra de 166 voluntárias, mães de crianças de até 1 ano de idade, né? Idade média de 28,3 anos, 12 anos de estudo 12,65, maioria em união estável, 73,2%. E nós observamos uma correlação forte entre os dados da MPAS e da EPDS, como pode ser demonstrado nesse gráfico. E nós verificamos uma não variância no item 14 da escala, então ele foi retirado da análise. A validação interna da escala foi realizada a partir da análise dos componentes principais. O coeficiente KMO foi observado com 0,64, que é superior ao valor crítico de 0,6, e o valor significante no teste Bartlett, certo? P 0,001. Então, indica uma validade interna. Nós buscamos manter os 3 fatores conforme o instrumento original. Considerando que as cargas fatoriais observadas foram baixas em alguns itens, não foi possível realizar a análise confirmatória. Então, esses são os itens do questionário e as cargas fatoriais nos diferentes domínios. Então, embora o apego mãe e filho seja menos avaliado do que a depressão pós-parto, um baixo apego tem valor preditivo para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na prole em todas as etapas da vida. Como limitações do estudo, podemos ressaltar o tamanho amostral, sendo necessária ampliação para cerca de 200 voluntários, e a amostra de conveniência que limita a generalização desses itens para a população brasileira. Apesar de haver mais instrumentos para se medir o apego, apenas a MAI já foi validada para a população brasileira, não tendo sido validada para mães de crianças menores de 1 ano. Além disso, possui 35 itens, que é quase o dobro da MPAS. A MPAS é um instrumento interessante por ser uma escala curta e de fácil aplicação, que poderia ser de grande valor para futuros estudos que venham avaliar o apego materno para a população brasileira. A partir desses resultados, podemos destacar que a versão brasileira da MPAS apresenta validade de critério e validade de construto. Contanto, sugere-se a ampliação da amostra para a extração dos fatores e da validade externa para a utilização na população brasileira. Aqui as referências do trabalho. Muito obrigada.